Em B.J. Villaines, começa com dois nobres comentando entre si sobre o retorno de Libby ao ducado e como Therese parece estar estressada com essa notícia. Pois, agora com o retorno de Libby, a meia-irmã de Therese, que todos pensavam estar morta, já é bem óbvio quem será a herdeira. Com a péssima personalidade de Therese, logo o duque irá deixá-la de lado. Esses dois homens param de falar ao notar a presença de Therese na frente deles, e afirmam que ela deve estar feliz com o retorno de Libby. Therese diz que sim. O homem se surpreende, e Therese afirma novamente que está feliz com o retorno de Libby, e indaga se ele, o Visconde, está incomodado com Libby. Pois, se esse for o caso, ela dirá ao duque. O Visconde se assusta e tenta se corrigir, mas antes de conseguir, Therese se afasta, e uma janela de bate-papo aparece, mostrando que 100 moedas foram doadas, junto com outras janelas com mensagens de satisfação. Enquanto as moedas são doadas, na narração, Therese afirma que é assim que as constelações a chamam, a rainha das tendências, mestra da imersão. Após essa introdução, é dito sobre o único e exclusivo jogo de harém reverso que vai roubar o coração dos jogadores, chamado Jogo Divino. Na história, Libby sempre pensou que fosse apenas uma garota normal, mas, na verdade, é filha de um duque, o qual, junto com toda a família, está desesperado para encontrá-la. Além disso, também há os personagens masculinos romanceáveis. Damien West, o vice-presidente plebeu do Conselho Estudantil. Ilya Bernstein, o professor genial de Valhalla. Clyde Villo, herdeiro de uma família nobre rival. Imperador Eusis Rodrigo, o governante do império. Mas a felicidade não dura, pois a meia-irmã de Libby, Therese, a quer morta, cujas ações não terão perdão nem do próprio pai. O objetivo do jogo é conseguir o final feliz com o interesse amoroso preferido. Agora o painel nos mostra a protagonista em frente ao computador, comentando que, novamente, a vilã morreu rápido demais. O jogo divino é o otome que ela está desenvolvendo há meses e no qual está pondo todo o seu coração. Porém, o problema é que a vilã Therese está perdendo muito rápido, e com isso o jogo não está tendo tensão. Abrindo as informações de Therese, ela as lê. A personalidade dela é super ciumenta, fica desagradável quando as coisas não saem do seu jeito, é elitista e totalmente autoritária. Ela é uma grande bandeira vermelha. Ela pensa que talvez devesse adicionar mais cenas do Duque odiando Therese, pois não faz sentido a vilã compartilhar o amor da família. Mas dizer isso em voz alta é ridículo, pois essa lógica implica que, enquanto uma pessoa é amada, a outra precisa ser odiada. Provavelmente ela tem esse pensamento porque nunca foi amada pela família. Ela estica os braços, concluindo que está pensando demais por estar mal-humorada. Decidida, fará apenas mais um teste no jogo antes de ir embora. Quando a abertura do jogo começa, ela sente que aquilo está fazendo se sentir enjoada. Ela nota algo estranho. Therese está na abertura do jogo e mais um personagem masculino aparece também. Ela se sente tonta e desmaia. Ela acaba acordando com água sendo jogada em seu rosto, e com um dos personagens do jogo à sua frente, o Duque Raul. Virando o rosto para o lado, ela vê seu reflexo no espelho. Agora, ela virou a vilã do jogo, Therese. Ela tenta se convencer de que isso é apenas um pesadelo, mas uma janela de bate-papo aparece diante dela, escrito: selecione um nome de canal para começar a transmitir. Atual, Villaines BJ. Logo em seguida, é anunciado que a transmissão está se iniciando e que as constelações estão entrando em fluxo, as quais começam a fazer comentários sobre a situação. Ela fica em choque, e o Duque segura seu braço, reclamando que, além de ter se afogado em bebidas por causa do ex-noivado, agora está desrespeitando seu pai. Ela não presta atenção no que o Duque diz, e logo tudo ao seu redor começa a mudar, enquanto ela pensa que tudo não passa de um sonho. Porém, um homem aparece atrás dela, afirmando que não é um sonho. Ele diz que ela finalmente está entendendo a situação e que, por isso, eles devem ter uma conversa fiada sobre o que está acontecendo. Ele se apresenta como Oswald, o gerente do canal de transmissão. Ela fica confusa, pois ele é um personagem que ela não criou, e se pergunta se foi ele quem a trouxe para dentro do jogo. Por cima de Oswald, aparece uma janela de bate-papo,
informando que a missão é ver o final verdadeiro no modo difícil. Ele diz que está ali para oferecer a ela um bom negócio. Porém, assim como a recompensa é grande, a penalidade pelo fracasso também é severa. É mostrado um vislumbre de sua família, criticando-a por suas falhas e exigindo que ajudasse a cuidar dos irmãos mais novos. Por fim, Oswald afirma que quem não joga direito cai no inferno. E, no caso dela, Shinji-Wo, esse inferno seria reviver sua infância infinitamente. A missão dela é ver o verdadeiro final no modo difícil. A recompensa. A transmissão termina. O Duque pergunta ao servo como está Therese, e ele responde que ela ficará bem após descansar, provavelmente desmaiou de estresse. O Duque se pergunta se o término do noivado foi tão chocante assim. Ele tem um flashback de Therese indignada, perguntando se ele aceitou a proposta de noivado apenas para depois cancelá-la sem sequer pedir a opinião dela, afirmando que sabia que ele não gostava dela. O Duque, porém, não imaginava que aquilo levaria à situação atual. Ele pensa que também não foi muito maduro. Diz ao servo para retirar a restrição de saída de Therese e, quando ela acordar, que tragam algo que ela goste de comer. Enquanto isso, Oswald mostra uma nova janela de bate-papo, onde é possível ver que, na loja, ela pode comprar um cupom de desejo de 1 bilhão moedas, que concede qualquer desejo. Therese diz que não precisa disso e que só quer voltar para seu mundo. Porém, é revelado que, para isso acontecer, ela também precisará de um cupom de desejo. Oswald se mostra surpreso, dizendo que pensou que ela aceitaria sem hesitar. Ele pergunta se não foi uma proposta boa. Como foi ela quem criou o jogo divino, ele imaginou que seria uma tarefa fácil. Therese pensa que é exatamente o oposto. A heroína, Libby, é amada apenas por existir, enquanto Therese é a vilã, feita para fazer a heroína brilhar. Não importa o que ela faça, esse fato não vai mudar, porque foi assim que ela escreveu. O mundo gira unicamente em torno da heroína, e todo o amor é monopolizado por ela. Não faz sentido que o mundo que ela criou, depois de tantas noites em claro, possa desmoronar tão facilmente. Therese terminar com algum personagem não faz sentido algum. Oswald diz que, finalmente, em vez daquele rosto irritantemente calmo, ela está mostrando uma expressão que ele realmente gosta de ver. Afirma que ela não precisa pensar tanto, apenas ver o verdadeiro final e encerrar a transmissão com segurança. Se não estiver satisfeita com essa situação, pode comprar o cupom de 1 bilhão de moedas, e então, poderá voltar para seu mundo. Ele pergunta se não seria uma decepção se ela não conseguisse cumprir essa missão. Desastres e guerras, satisfação e vingança. Ele já satisfez inúmeras constelações, os telespectadores, com gêneros sangrentos como esses. E agora, pela primeira vez, escolheu uma protagonista de um canal de romance. Oswald diz para ela não esquecer. Ele realmente espera, do fundo do coração, o sucesso dela. E antes de desaparecer, deixa um último pedido: que ela torne essa transmissão em um canal de primeira linha. Quando Therese acorda, a primeira coisa que faz é ir até o Duque. Uma constelação doa 100 moedas e comenta: quando o protagonista masculino vai aparecer. Mas Therese ignora. Ela não está sequer no modo fácil, mas sim no difícil, a pior dificuldade, onde morrer significa fim de jogo definitivo. Diante disso, só há uma coisa que pode fazer para sobreviver. Ao chegar ao escritório, o Duque reclama que ela está apenas de camisola e diz que, por culpa dela, nunca tem um momento de paz. Pergunta que tipo de bobagem ela está aprontando dessa vez. Para sua surpresa, Therese afirma que viu Libby recentemente. Ela diz que a garota que viu se parece muito com sua madrasta, e que talvez seja a criança que desapareceu com apenas 2 anos de idade, sua irmã. Therese então afirma com convicção: Libby está viva. Uma constelação questiona por que ela está fazendo isso, já que é uma enorme desvantagem. Therese responde que é natural pensar assim, mas o que acontecerá depois do retorno de Libby não é da conta dela. Diz que revelará onde viu Libby, mas, em troca, quer poder ficar no dormitório de Valhalla. A Academia Mágica de Valhalla é uma instituição de prestígio, servindo como cenário principal do jogo divino. É lá onde ela poderá conhecer não apenas um, mas 3 protagonistas masculinos. Para ela, é a desculpa perfeita para sair da casa do Duque,
E esse pedido está completamente alinhado com a personalidade da verdadeira Therese. E Raul, o Duque, sabe melhor do que ninguém que ela não tem motivos para mentir nessa situação. Ele responde que irá providenciar o dormitório, mas a aprovação oficial só virá quando que Therese disse provar verdade. Se Libby realmente retornar, ele fará um banquete. Agora, com Libby finalmente de volta, o Duque realiza o banquete prometido. Durante a celebração, na sacada, Therese conversa com as constelações, que continuam a doar moedas. Ela afirma que, apesar de sua transmissão ter começado há pouco tempo, já há muitas pessoas assistindo. Uma constelação responde que é porque aquele é o canal de Oswald. Therese pensa que, apesar das expectativas das constelações, ela não pretende perseguir ninguém. Seu plano é conseguir o final oculto do jogo. A condição é remover todos os gatilhos de finais ruins para os protagonistas masculinos. É difícil de alcançar, mas, agora, essa é a única maneira de sobreviver. Enquanto o Duque apresenta Libby oficialmente como sua filha perdida para os convidados, a constelação Drama Mania pergunta se Therese não está com ciúmes, apostando que o complexo de inferioridade dela está à flor da pele. Therese apenas diz que ela faz jus ao próprio nome, e que não tem motivos para sentir ciúmes. Libby é a heroína, aquela que tem todos os seus desejos atendidos. O lugar de Libby nunca foi dela. Alguém pergunta a Therese o que ela está tramando, e essa pessoa se revela. É Giuseppe, o filho mais novo da atual duquesa Rosa, irmãozinho de Therese, um lendário prodígio da magia que já chama atenção nas academias com apenas 13 anos. Therese se pergunta por que ele está querendo comprar briga com ela. Giuseppe aponta para ela e diz que já sabe de tudo, que ela não precisa fingir ser gentil. Ele tem certeza de que ela odeia Libby. Therese diz que ele deveria chamá-la de irmã, o que o deixa impressionado. Ela se inclina na altura dele e se lembra dos próprios irmãos, que diziam que, não importava o que fizesse, o pai nunca a reconheceria, pois ela jamais fez parte da família. Comparado àqueles dois, Therese pensa que Giuseppe é até bonitinho. Ela diz que ele é totalmente como o irmãozinho de Therese, o surpreendendo, mas logo corrige, dizendo que ele é totalmente como o irmãozinho dela. Envergonhado, Giuseppe manda ela calar a boca, perguntando desde quando ela é irmã dele e dizendo que não se parece em nada com ela. A duquesa surge, perguntando por que estão fazendo tanto barulho. Ela pede que Giuseppe volte para dentro e se desculpa com Therese pelo comportamento do menino. Therese diz que não é necessário se desculpar, mas a duquesa insiste, afirmando que Therese parece chateada. Pergunta se algo está incomodando, como, por exemplo, o retorno de Libby. Therese pensa que se esforçou muito para construir a personagem Rosa. Ela parece infinitamente gentil e amável na superfície, mas é uma mãe que mancharia as mãos de sangue pela filha. Se acreditar que Therese é uma ameaça para Libby, não hesitaria em matá-la. A duquesa pede que Therese seja honesta e diga o que pensa de Libby. Therese responde que não há motivo para preocupação, pois estará deixando a casa ducal para viver no dormitório de Valhalla e não voltará até se formar. Afirma que a duquesa venceu. Ela não será a sucessora do ducado. E assim, deixa Rosa sozinha na sacada, confusa. Alguns dias depois, Therese está organizando e decorando o quarto de Libby, e isso a deixa com fome. Uma constelação diz que doará 500 moedas se ela fizer uma pausa para se alimentar. E, sem ter motivo para recusar, ela aceita. Therese chama uma empregada e a chama de Penny, pedindo que traga algo para comer. Todas as empregadas ficam surpresas, e ela se pergunta se é porque acham que ela vai atormentar Penny. Therese afirma que estará no escritório, então, quando a refeição estiver pronta, que a levem até lá. No escritório, Therese avalia seu status, lembrando que as configurações da personagem possuem um nível baixo de inteligência, mas bastante mana. Logo, a única estatística em que ela deve focar é a inteligência. Como as constelações estão curiosas sobre a magia, ela explica que, no jogo, a magia é baseada em fórmulas. O sistema trata as fórmulas como matemática. Quanto maior o nível da magia, mais complexa será a fórmula necessária. No entanto, os tomos de magia já possuem toda a lógica desenvolvida. Se ela se concentrar nisso, poderá realizar algo incrível. Nesse mundo, basicamente,
Ter muita mana não significa que você seja bom em magia. Para usar feitiços de alto nível, é necessário estudar livros de magia e aumentar o atributo de inteligência. Mas como Therese odeia livros mais do que tudo, ela nunca se destacou, apesar do seu talento. Agora, ela precisa, no mínimo, elevar a inteligência até o nível B. Penny aparece, e Therese diz que ela pode colocar a comida em algum lugar do escritório. Penny pergunta onde, mas logo se desculpa por ser tão desastrada. Therese responde que está tudo bem e elogia seu bom trabalho. A chefe das empregadas, Miranda, aparece perguntando se algo desagrada Therese, e ela diz que não. Miranda afirma que isso é um alívio, pois nunca imaginou que um dia Therese se lembraria do nome de uma empregada. Já que Penny chamou a atenção de Therese, Miranda irá supervisionar pessoalmente seu treinamento. Uma das empregadas cochicha dizendo estar com inveja, mas outra afirma que seria bem melhor servir Libby do que Therese. Ela explica que Therese nunca se lembra das pessoas, especialmente se forem servos, ela poderia vê-los por 10 anos sem reconhecer seus rostos. No entanto, há exatamente 2 nomes que ela sempre lembrou desde o início: a chefe das empregadas, Miranda, e o mordomo Donovan. A empregada comenta que isso é instinto natural, deixando Therese envergonhada, pois entenderam tudo errado. Por fim, Miranda traz uma mensagem do Duque para ela. Ele perguntou se ela irá se juntar ao jantar. De início, Therese não entende o motivo, pois ele nunca se importou se ela participava ou não, mas então se lembra que esse dia é o seu aniversário. Quando Therese chega à sala de jantar, senta-se bem longe de todos e pensa que isso é um absurdo. Porém, ela distorceu a história original. Talvez as coisas sejam diferentes agora. O Duque afirma que hoje é um dia de alegria, pois saíram os testes de paternidade de Libby. Isso surpreende Therese, mas, no fundo, ela já sabia, afinal, não havia como eles se lembrarem de seu aniversário. Uma família feliz sem ela, o desrespeito e a exclusão habituais. Um aniversário esquecido. Isso é frustrante, mas ela já está acostumada com tudo isso. Therese pergunta se pode pedir um presente, pois há algo que gostaria de comprar. Então, questiona se ele poderia lhe dar uma pequena mesada. O Duque diz que falarão sobre isso depois, pois, em um dia como hoje, ele não quer ficar com raiva. Ela pergunta quando seria um bom momento para conversar e se ele terá tempo para ouvi-la. O Duque bate na mesa e grita seu nome, afirmando que a irmã dela voltou e ela está reclamando de mesada, tendo um chilique por algo trivial. Isso a faz lembrar de uma fala parecida que ouviu de sua mãe, uma vez, quando era seu aniversário. Sua mãe afirmou que era o dia da competição de sua irmã, o que era mais importante, e que ela não deveria dificultar as coisas. Therese diz que hoje é seu aniversário, mas não queria incomodá-lo com isso, já que ele não se lembraria de qualquer forma. Ele pergunta quantos anos ela tem agora, para culpar o pai por algo tão insignificante como um aniversário. Therese apenas diz que falou algo que não devia e pede permissão para sair da sala de jantar. Essa permissão já será presente de aniversário suficiente para ela. Ela pensa que não pode culpá-lo, pois foi ela mesma quem o escreveu para agir assim. O Duque diz que não tem intenção de dar esse tipo de presente. Se ela está cansada, pode subir para o quarto. Ele lhe dará um cheque em branco. Se precisar comprar algo, deve usá-lo. Ela diz que isso é demais, mas o Duque afirma que, como filha de um duque, não deveria achar que um cheque em branco é excessivo. Mas ela pensa que é, pois com um cheque em branco daria para comprar uma mina inteira. Faria sentido dar esse tipo de presente para Libby, não para ela. Ele diz que, se for demais para ela, pode recusar. Mas ela responde que não. Pensa se ele está sendo gentil porque Libby está ali, se for o caso, não há motivos para negar. Antes de sair da sala de jantar, Therese diz bem-vinda de volta para Libby, que agradece. As constelações estão doando moedas, enquanto mais delas se juntam à transmissão. Therese pensa consigo mesma que acreditava já ter escapado de uma vida em que desejasse desesperadamente o afeto de alguém. Em seguida, quase cai no chão, mas é impedida por Oswald, que a segura e a parabeniza por subir na classificação do canal de transmissão. Enquanto um anúncio aparece na transmissão para as constelações,
Oswald explica que há um total de 5 classificações de canais: bronze, prata, ouro, platina e, por fim, diamante. Cada vez que a classificação do canal sobe de ranking, o valor máximo do patrocínio também aumenta 10 vezes. Como Therese conseguiu subir para prata, isso significa que agora ela pode receber 1000 moedas de doações das constelações. Oswald pergunta se estudar magia é divertido. Ele trouxe o conhecimento de uma dimensão onde os estudos mágicos são avançados para este lugar, e ela parece gostar. Therese se questiona se não há como resistir a ele, o gerente do canal, já que magia não funciona contra ele. Oswald pergunta se ela já se acostumou com a possessão, pois já está bastante proativa. Ela apenas diz que precisa de 1 bilhão de moedas e pergunta qual é o negócio que ele tem com ela para ter vindo a vê-la. Mas ele afirma que não tem nada a tratar com ela. Como gerente do canal, ele tem a obrigação de verificar como ela está, e normalmente as pessoas gostam quando ele aparece. Notando a expressão no rosto dela, Oswald pergunta se ela não tem interesse em se aproximar dele, o gerente do canal. Notando que, se disser algo que ele não gostar, ele pode simplesmente apagá-la como faria com dados desnecessários, ela decide ser honesta, afirmando que tem medo dele. Ela não tem certeza se pode ou não confiar nele, e não faz sentido fingir o contrário, pois ele consegue ver através dela nas configurações de personagem de Therese. Ele ri e diz que ela e ele são pessoas que não confiam facilmente nas outras, e que, no fim, ela é só um brinquedo. E, de agora em diante, não a chamará mais pelo verdadeiro nome dela, Givou, mas sim de Therese, para que ela entenda sua posição. Por fim, Oswald diz que o anúncio já está acabando, ele irá sair e deixar as constelações voltarem. Se ela quer ser amada, não deve se esquecer de seu papel. Antes de desaparecer, ele desfere um beijo na bochecha de Therese, deixando-a surpresa. Ela tenta correr atrás dele, mas não consegue alcançá-lo. Antes de desmaiar, Therese pensa que, se houver uma maneira de derrotar Oswald, ela não hesitará em cumprir. Pergunta como está Therese, e o médico afirma que ela desmaiou devido à tontura. Ele irá indicar alguns remédios que a farão melhorar logo. O Duque pergunta ao mordomo Donovan por que Therese está em um quarto tão simples. Pedindo desculpas, Donovan revela que foi Therese quem insistiu em ficar nesse quarto, um espaço vazio no final de um corredor raramente visitado. O Duque se pergunta se a vaidosa Therese realmente escolheria um lugar como este. Ele pergunta se realmente foi indiferente com Therese, mas Donovan diz que o Duque sempre deu o seu melhor. O Duque diz que sempre pensou que estava certo, mas quando olhou nos olhos de Therese mais cedo, sentiu uma pontada estranha no peito. Ele até se perguntou se aquilo não era apenas mais uma maneira dela o provocar, que ela não tinha mais salvação, e está agindo de forma tão diferente. Donovan diz que isso é porque ela já tem 22 anos. O Duque se lembra de Therese criança, sorrindo e o chamando de pai. Isso faz concordar com Donovan, ela já cresceu. Quando acorda, Therese começa a ser arrumada pelas empregadas pessoais, e logo servos adentram o quarto com móveis novos. Segundo eles, foi ordem do Duque refazer a decoração do quarto. Ela acha estranha a atenção que o Duque Raul está dando para ela, mas como não é o dinheiro do bolso dela, não nega os móveis novos. Foi dito que, quando terminasse de se arrumar, deveria ir até o jardim, pois havia um presente que o Duque queria lhe dar. Quando chegou, o presente revelou ser uma carruagem de luxo. Ela fica confusa. Nunca criou uma cena onde Therese ganhava um presente de aniversário, e essa carruagem é a mesma que Libby deveria ganhar de presente de aniversário. O Duque, a Duquesa e Giuseppe aparecem. O Duque pergunta como ela está se sentindo, e ela diz estar bem. Ela se pergunta se ele se sentiu mal por esquecer o aniversário, mas como é o aniversário de Therese, é óbvio que ele esqueceria. O Duque pergunta se ela gostou da carruagem. Ela diz que sim e agradece. Notando que Giuseppe está encantado com a carruagem, Therese o chama para ver mais de perto e abre a porta. Ela explica que, comparado a outras carruagens, o design interior parece simples, é feito com materiais de alta qualidade, resistentes ao calor e à umidade. Então, embora pareça modesto, na verdade é muito caro. Também é leve, o que reduz o desgaste das rodas, tornando-o mais seguro. Therese se envergonha ao notar que falou demais, e Giuseppe pergunta como ela sabe disso tudo, mas antes que possa responder, Libby aparece.
Therese pensa que é claro que conhece a carruagem muito bem, porque sua equipe e ela colocaram suas almas na construção desta carruagem, tudo feito exclusivamente para Libby. Libby diz que a carruagem é linda, e Therese diz que sabe. Porém, acha estranho, pois parece que Libby nem olhou para a carruagem. Therese diz que irá voltar para seu quarto, mas Libby a impede e lhe entrega uma pequena caixinha. Diz que não é nada especial, mas é o presente de aniversário que conseguiu preparar. Therese reconhece essa cena que está acontecendo, o evento em que Libby descobre tarde sobre o aniversário de Therese e lhe entrega um presente. Na história original, Therese nem olha para o presente e o joga no chão. Se fizer isso, estará um passo à frente para um final ruim. Ela aceita o presente de Libby e o abre, revelando uma pequena pulseira feita à mão. Therese se pergunta se Libby fez aquela pulseira, e talvez, por ter o traço de ser boa com as mãos, ela é muito detalhada. Therese agradece o presente e o coloca em seu braço, afirmando que é bastante bonito, deixando Libby contente. Ela diz que está feliz e que estava preocupada, pois não sabia o tamanho de Therese. A duquesa diz que a sinceridade de Libby é admirável, mas é um pouco insuficiente para a filha mais velha. Ela retira um pingente de sua própria pulseira e o coloca na de Therese, desejando-lhe feliz aniversário. Therese fica confusa, ela não sabe o que fazer em momentos assim, pois isso não existe na história original, e essa também é a primeira vez que recebe um presente sincero. O Duque pergunta se ela não deveria expressar sua gratidão, e Therese logo nota que isso foi um erro. Ela sabe como o Duque Raul não gosta quando Therese é rude com sua esposa. Therese pede desculpas e agradece pelo presente, afirmando que é a primeira vez que recebe algo assim. Ela acaba dizendo que irá se retirar, deixando o Duque surpreso, que pede para ela esperar, algo que ela não faz. Therese pensa que Libby, que ainda não sabe como usar a riqueza da família do Duque, simplesmente fez o que pôde, e a Duquesa Rosa agiu sabiamente ao colocar aquele pingente na pulseira, para que o presente inocente de Libby não fosse usado contra ela. Therese sabe disso porque não foi criada com amor, costuma dar muita importância a coisas que não são nada, e acaba não sabendo seu lugar. No outro dia, Therese está se arrumando para ir a um leilão, pois lá será anunciado algo que ela quer, a chave para as dimensões. É um item essencial para entrar no final oculto, o paraíso. Quando se usa a chave das dimensões para abrir a porta de um local específico, há uma chance aleatória extremamente baixa de se descobrir o paraíso. O primeiro lugar onde a chave para as dimensões aparece é esta noite, no leilão. Quando está descendo as escadas, vê Giuseppe e se pergunta se ele está esperando por Libby. Apesar de perguntar de maneira rude se Therese vai ao leilão, Giuseppe usa sua magia para fazer o vestido de Therese brilhar como as estrelas do céu. Quando chega ao leilão, vários nobres elogiam seu vestido, mas um em específico começa a falar que Therese deve querer chamar atenção. Dito isso, ela não quer resolver esse problema com violência direta, por isso pede à sua empregada que descubra de qual família nobre essa pessoa pertence e a avise que, caso a encontre de novo, irá apagar seu nome dos registros nobres. Dentro do estabelecimento, ela acaba se encontrando com o conde, seu ex-noivo, que logo se ajoelha e implora por perdão por ter se esbarrado nela. Therese nota que ele está começando a ficar calvo e se pergunta o que fez. Talvez o tenha intimidado até que ele começou a ficar careca, e recusou-se a romper o noivado até que se ajoelhou diante do duque e implorou. Therese diz que ele pode se levantar e sair, pois os dois estão se sentindo desconfortáveis com isso. O conde agradece e apressadamente vai embora. Algumas mulheres se aproximam de Therese, mas ela não sabe quem são, e isso é um problema. Dizem que quanto mais desinformado alguém é, mais caótico se torna. Os jogos não são feitos por uma só pessoa. Mesmo que você seja um desenvolvedor, não se pode esperar que memorize extras únicos que a equipe de arte esboçou uma vez. Uma mulher com aparência um pouco mais velha se aproxima, e essa, Therese se lembra bem. O nome dela é Lady Chatti, dona de uma casa marquise com sangue real por parte de mãe, uma nobre renomada por sua dignidade e prestígio. Mais tarde, ela se tornará professora de etiqueta de Libby. Chatti cumprimenta Therese, e um balão de fala aparece, mostrando que iniciou uma nova missão, cumprimentar Lady Chatti com a etiqueta correta. A recompensa é o aumento da paz social, e o fracasso,
A queda de reputação na alta sociedade. Se a reputação na alta sociedade cair abaixo de um certo limite, no futuro, Therese não poderá solicitar uma audiência com a imperatriz. Nesse momento, novos itens chegaram à loja. Ela acaba comprando um cupom que permite verificar as informações sobre qualquer personagem com quem tenha trocado nomes, e inclui memórias de Therese antes da possessão. E também, o cupom Etiqueta Intermediária, que permite etiqueta adequada dependendo da situação. Graças a isso, Therese consegue cumprimentar Chati com sucesso, o que agrada Chati, que espera que as duas tenham mais conversas agradáveis no futuro. As três se sentam e passam a conversar mais. A conversa acaba seguindo rumo a uma informação nova, a flor da estação social, um requisito fundamental para a rota da imperatriz, concedido à senhora que mais brilhar no baile de verão em agosto, quando ela recebe uma coroa de flores do imperador. Therese pensa que não quer que isso tenha a ver com ela. Ela planeja se concentrar nos estudos. Uma das moças menciona que a pulseira de Therese é linda, e ela diz que foi Libby quem fez para ela em seu aniversário. Uma moça comenta que ouviu falar que o Duque reencontrou sua filha perdida há pouco tempo, mas parece que Therese já é bem próxima de sua irmã. Therese diz que, provavelmente, todos que olharem para Libby vão acabar se apaixonando por ela. Após um tempo em silêncio, Therese se pergunta se foi sentimental demais, porém todas ali presentes começam a falar de suas relações com suas irmãs ou irmãos. Quando as coisas realmente começam a ser leiloadas, Therese consegue comprar a chave que deseja. Ao usá-la, Therese conquista várias recompensas, mas ela procura uma em específico, uma joia com a gema roxa. Ela fica aliviada por as constelações não estarem fazendo perguntas ou demonstrando desconfiança, pois, na verdade, essa chave consegue liberar 2 itens escondidos no jogo. Um é o cofre do tesouro, e o outro é o final oculto, paraíso. Seria ruim se as constelações ou Oswald descobrissem sobre o segundo, o final oculto. Felizmente, parece que todos pensam que é apenas a chave para o cofre do tesouro. Com o tutorial finalmente se encerrando, Therese e Libby vão para a academia. Libby confessa que está com medo, pois até pouco tempo atrás não sabia que tinha magia, e agora está indo estudar em uma prestigiada academia de magia. No jogo, a inscrição de Libby era um ponto natural da trama, mas vendo isso pessoalmente é realmente muito desconsiderado. Therese oferece sua carruagem para que Libby use quando quiser sair. Originalmente era para ser dela para começar de qualquer maneira. Libby, timidamente, aceita. Libby menciona que parece que todos estão olhando para elas, e Therese afirma que é normal as pessoas olharem para o que é belo, o que deixa Libby envergonhada, enquanto uma constelação reclama que, enquanto o protagonista masculino está desaparecido, porque Therese está andando com a protagonista original. As duas escutam gritos das garotas ao redor, e o culpado disso é Damian, o vice-presidente do conselho. O primeiro evento de encontro com Damian está prestes a acontecer. Damian, tentando escapar da multidão de garotas, acidentalmente esbarra na heroína no auditório. Já que ele é um estudante patrocinado pela Fundação de Bolsas de Estudo, não tem como simplesmente passar direto por ela. Porém, Damian acaba esbarrando em Therese. Ele pede desculpas, e Therese vê as informações do personagem de Damian. Nelas, o nível de afeição com Therese está com um coração negro. No jogo, a reação do protagonista masculino é baseada no nível de afeição, mais ou menos assim: amigo, amigo próximo, crush, amor e final verdadeiro. Os corações negros são um estado completamente diferente e negativo comparado aos corações vermelhos, marcando o ponto de entrada na rota do final ruim. Mais ou menos assim: cuidado, beira, ameaça, intenção assassina e o final ruim. Therese deveria menosprezar Damian por ser um plebeu, mas não há razão para agir dessa forma e perder o afeto. Therese o cumprimenta, dizendo que já faz um tempo que eles não se veem. Damian comenta que ela parece estar de bom humor, e ela confirma, apresentando a ele Libby, sua adorável irmã que finalmente retornou. Therese não esperava que algo tão pequeno afetasse o nível de afeição de Damian. Mas, se persistir, talvez ela consiga evitar a bandeira da morte. Therese pergunta se Damian está indo ajudar na cerimônia de calouros e se ele pode levar Libby até lá. Ele percebe que ela está agindo de forma estranha, achando suspeita a maneira como ela fala. Damian diz que isso não é problema.
mas gostaria de saber como ela sabia que ele estava indo para a cerimônia dos calouros. Therese responde que todos sabem que ele vai até lá e pede que ele cuide bem de Libby. Nesse momento, uma garota se aproxima dos três, insistindo para que Therese fique longe de Damian. Essa personagem é Mimosa Bruno. Mesmo em Valhalla, onde a igualdade é o ideal, havia poucos que podiam tratar Therese levianamente, e Mimosa era uma dessas poucas. Uma nobre dama da casa do Cal Bruni, como Therese, uma vilã, sua mãe é meia-irmã do imperador. Em outras palavras, Mimosa tem sangue real. Therese se aproxima de Mimosa e apresenta Libby, afirmando que espera que ninguém faça mal a ela. Isso é apenas um aviso para Mimosa, pois Libby, como protagonista feminina desse mundo, foi criada para superar até mesmo a realeza. Um passo em falso de Mimosa e ela poderia acabar morrendo por maltratar Libby. As pessoas ao redor acabam comentando que as duas são líderes de clubes. Em Valhalla, há 2 clubes sociais dedicados a seguir os protagonistas masculinos. Um é Futuras Noivas de Clyde. O outro é Pessoas Obcecadas por Damian. Therese é a presidente do clube de Clyde, e Mimosa é a presidente do clube de Damian. Não pode haver 2 sóis sob o mesmo céu, por isso, as duas eram presidentes de clubes rivais e inimigas juradas. Therese pensa que não refletiu muito quando escreveu essas informações, e agora elas são vergonhosas. Para escapar dessa cena ridícula, Therese segura o braço de Mimosa e a arrasta até perto do professor Ilha, dizendo que as duas têm que falar com ele. Quando se aproximam, Therese afirma que quer ter uma discussão com ele sobre seu futuro, e Mimosa vai embora. Therese nota uma coisa boa: ela não tem nenhum coração com Ilha, seja vermelho ou negro. No mundo do jogo divino existem várias outras raças, deuses, anjos, demônios e bestas do caos. No passado, cada um de seus reinos existia independentemente, incapazes de interferir um no outro, mas devido a um certo incidente, a distância entre as dimensões caiu drasticamente. Ilha, que está profundamente ligado a esse incidente, tem outro nome, o Arquidemônio. Seu final ruim não é outro senão a destruição do mundo humano. O arcanjo Elijah era o mais poderoso entre os arcanjos que governavam os gênios, essencialmente tornando-o governante do reino celestial. Entretanto, quando os anjos mataram o irmão gêmeo de Elijah, e quando Elijah foi exilado para o reino dos demônios, ele caiu em corrupção e gravou um novo nome em sua alma. Esse nome é o grande demônio Ablo. Objetivo número 15 de Elijah: a destruição do reino celestial e da raça celestial. Para fazer isso, ele deve primeiro derrubar o reino humano, que serve como passagem intermediária, mas por enquanto ele provavelmente não guarda rancor de Therese. Ilha diz que não gosta de perder tempo, e Therese pede perdão e diz que tem uma parte do livro que não entende, o que não é totalmente uma mentira. Ilha diz que esse é um livro do 2º ano, e pergunta o quanto ela entendeu dele. Ela mostra até a parte que compreendeu, e em seguida começa a falar que magia elemental utiliza as propriedades dos elementos: fogo, água, terra, ar. Esses 4 são amplamente utilizados. Mas por que magia negra e magia branca não podem ser usadas? Dizem que essas magias foram perdidas durante a era do antigo reino mágico, mas teoricamente ainda deveria ser possível usá-las. Ilha retira o livro das mãos de Therese e diz que esse tópico é abordado no livro do 3º ano. Therese está no 4º ano. Ela se pergunta se vai conseguir se formar. Ilha pede para ela explicar o processo de manifestação mágica. Therese diz que as runas são conectadas através de um circuito de mana para formar uma fórmula mágica. Quando o mana é infundido na fórmula completa, ele se torna mágico. A manifestação da magia é semelhante à codificação de jogos. Talvez seja por isso que a magia é tão interessante para Therese. Por fim, Ilha pergunta qual é o verdadeiro motivo para Therese ir vê-lo, e ela diz a verdade, que se meteu em uma situação complicada e pensou que conseguiria se safar se fosse até ele. Depois disso, ela nota que conseguiu um coração vermelho na afeição de Ilha. Ele entregou alguns livros para Therese e afirmou que, se ela tiver alguma dúvida, deveria ir falar com ele. Esse será o castigo dela por ter sido rude. Quando está pelos corredores, Therese avista amigas da Therese original que também fazem parte do fã-clube de Clyde. As garotas dizem que Clyde está na biblioteca, e Therese decide ir até lá, afinal, em algum momento ela deve o conhecer. Indo se sentar na mesa, ela nota que, ao contrário dos outros 2,
Clyde já tem 2 corações negros com Therese. A escola de magia Valhalla fica sob o Ducado Vilo. O avô de Clyde, Duque Vilo, é o diretor da escola. Quando o pai de Clyde, Lennox Vilo, morreu de loucura, o Duque Vilo declarou Clyde como seu herdeiro, mas os nobres se opuseram a ele, usando a loucura como desculpa. Quando Clyde se formar em Valhalla, eles não poderão mais questionar suas qualificações. Então estão esperando a oportunidade perfeita para derrubá-lo. Para Clyde, ele só precisa passar por este ano. É por isso que ele fica na biblioteca silenciosa. Aproximar-se dele só provocaria hostilidade. Após um tempo, Clyde se aproxima de Therese. Ele diz que ela o seguiu até a biblioteca, justamente o lugar que ela mais evita, pois Therese odeia livros mais do que tudo. Ela diz que só pensou em se concentrar nos estudos esse ano, mas Clyde não acredita nela. Ele pergunta por que ela não fica quieta. Ouvir as bobagens dela o dá raiva. Therese diz que vai ficar fora do caminho de Clyde de agora em diante, e ele ri, pergunta-se, se é assim, porque ela está em um dormitório perto do dele. Ele diz que nunca viu alguém tão tola, egoísta e gananciosa como ela. Ele indaga por que ela gosta dele, sendo que ele a rejeita tão claramente. Therese responde que amar Clyde é algo natural para ela. Ela pensa que criou tudo neste mundo com suas próprias mãos, especialmente os protagonistas. Ela colocou imenso esforço neles. Como ela poderia odiar um ser em quem colocou tanto esforço? Ela diz a Clyde que o ama como se fosse o destino, mas ela não o amará mais. De agora em diante, os dois devem ignorar um ao outro. Clyde sai da biblioteca sem responder, deixando Therese com o sentimento de que essa conversa foi constrangedora. Andando apressadamente pelo corredor, agora parece estar tomando conta da mente de Clyde. Ele se pergunta como Therese pôde dizer aquilo. Ele nunca havia visto emoções tão puras antes. Quando Therese dizia o amar, ele sentia vontade de vomitar, mas agora, é como se a alma tivesse mudado. O amor nobre parece sedoso e inebriante. A verdade é que Clyde é meio humano e meio demônio, nascido de uma mãe súcubo. Clyde segura um objeto reluzente que afasta as vozes demoníacas que ele estava escutando, mas por último, escutou uma voz perguntando se ele ainda está tentando fugir do que ele é. Oswald acaba levando Therese para jantar, um evento que as constelações também poderão ver. Oswald pede para que Therese explique a situação de hoje, e Therese afirma que o professor Ilha é um anjo caído que se tornou demônio, disfarçado de humano. Ele planeja transformar o mundo humano no segundo reino demoníaco. O mundo humano conecta o reino divino, o reino celestial, bem como o reino demoníaco, é como uma estação de transferência em um sistema de metrô, e se ele se transformasse em um reino demoníaco, isso seria equivalente a transformar todos os reinos no reino demoníaco. Os humanos não podem viver debaixo d'água, e os peixes não podem viver em terra, ou você não pertence à água ou à terra. O mesmo vale para o professor Ilha. Por causa das restrições, ele está usando um corpo humano como se fosse um tanque de oxigênio. Por fim, Oswald pergunta qual protagonista masculino a agrada mais. Temendo dar uma resposta que ele ou as constelações não gostem, ela diz que não há nenhum, mas entre os personagens secundários que ainda não apareceram, há um que é o tipo dela. O professor Félix, ele é quem tem um laboratório que parece um jardim botânico, sua capacidade de se conectar com os animais também é excelente. O personagem do imperador ainda não apareceu, mas os 3 personagens masculinos principais que ela conheceu hoje foram todos ótimos. Foi difícil de se acostumar, pois tudo é tão surreal. Esses personagens foram criados por ela e a equipe, por isso ela gosta de todos. Oswald diz que isso é uma opinião típica, e ela pensa que ele é como um deus impiedoso com os humanos, uma pessoa que é muito mais perigosa em comparação aos protagonistas masculinos, um ser que pode fazer algo com ela imediatamente, ou melhor, ele já está fazendo algo com ela. Therese mencionou que ele disse antes que essa é a primeira vez que ele faz transmissão de romance, e pergunta o que ele está achando. Oswald se aproxima dela e diz que até agora não viu nada que possa ser chamado de romance, mas sinceramente, ele pensou que seria chato, e ele ainda não gosta muito de romance, mas agora ele está achando divertido por causa de Therese, tanto que ele pode acabar se tornando fã dela. Therese pensa que ele está até falando de boca só porque as constelações estão observando, ele está apenas fingindo ser carinhoso por causa do show. Os espectadores da transmissão não são humanos, para chamar a atenção deles, é necessário um estímulo mais forte. Por isso,
A nova missão dela é entrar para o conselho estudantil. Recompensa: 100.000 moedas. Em caso de reprovação, deslocamento para a escola. Oswald afirma que não há nada mais estimulante e divertido do que assistir a um streamer lutando em um mundo desconhecido, e ela tem que fazer um esforço para ser amada. Pessoas como ela, que imploram por amor, estão fadadas a levar o show ao sucesso. Therese pergunta a ele se ele sabe o que é amor, e ele diz que sim, é a coisa que ela mais quer ter. Foi por isso que ele preparou esse ótimo palco para ela. Ao contrário da vida passada miserável, na qual ela não teve amor recíproco, esse mundo tem requisitos para receber amor de volta. Therese nota que ele está considerando os contras que as constelações estão trazendo, o mesmo carinho que ela havia implorado para sua família, e ao ouvir isso, sente que a culpa é dela por perguntar a alguém como ele sobre o amor. Está na hora de encerrar o jantar. Quando ele vai beijar a bochecha de Therese como fez da última vez, ela se afasta. Ele pergunta se esse gesto é desconhecido na cultura dela, e logo em seguida segura o rosto dela, fazendo-a olhar para ele. Ele afirma que ela não pode evitar a saudação dele, e que ele não deve aderir aos costumes dela de saudações. Por fim, ele beija a bochecha dela, e se despede, desejando boa sorte. No dia seguinte, enquanto lia, Therese acaba se esbarrando em Damian. E aqui, Therese revela ao leitor que Damian é de uma guilda de assassinos. Seu trabalho principal é vice-presidente estudantil, seu trabalho paralelo, assassino. Quando criou, essa dualidade era o principal apelo de Damian, mas agora que está no jogo, para ela, isso é uma bandeira da morte. Therese pergunta se ele está bem e Damian confirma que sim. Percebendo que a testa dela está vermelha, Damian vai tocá-la, porém, lembrando de Oswald segurando o rosto dela, ela se afasta, deixando Damian surpreso. Therese explica que ele não deve se preocupar com ela, e menciona que ele deve estar indo para o mesmo lugar que ela, o prédio principal. Damian pergunta se ela gosta de café, e eles acabam indo para o escritório dele. Uma constelação diz que não há sinal de ninguém ali. Alguns adereços cuidadosamente posicionados só aumentam a sensação de artificialidade do escritório. Esse lugar parece ter sido criado para operações secretas. Therese pensa que Damian odeia a Therese original. Esse comportamento gentil com ela é apenas uma fachada destinada a esconder sua identidade como assassino. Ela vê isso como uma hipocrisia óbvia. A propósito, este evento só deve desencadear se um dos corações de Damian for preenchido. No entanto, agora ele tem 2 corações negros. Ela não entende essa mudança. Damian pergunta a ela que, quando entrou no auditório com Libby, não era para parabenizá-la por ter ficado em primeiro lugar. Therese sabe que Damian está ciente de que a Therese original não é alguém que comemora o sucesso dos outros. Ele está perguntando isso para saber o que ela realmente sente por Libby. Therese diz que esse era o plano, e que só porque ela não reconhece isso, não quer dizer que a pontuação máxima de Libby não exista. E pergunta se não é mais importante se preocupar com o próprio futuro, que talvez nem inclua a formatura, do que parabenizar a irmã, que é uma estudante de honra. Nessa escola, se suas notas forem baixas, você será expulso. Se você não conseguir lidar com demônios, você será expulso. E Damian deve saber que ela sabe que as notas de Therese são péssimas. Damian afirma que ela está no 4º ano, deve começar a se preocupar com as notas. Damian para ao ver que Therese está usando magia de gelo para pôr cubos de gelo no café, e pergunta se ela bebe café com gelo. Therese diz que o sabor fica melhor assim. Ele pergunta se isso está em alta na sociedade, e Therese afirma que é apenas o gosto pessoal dela. Damian diz que, se ela fizer isso em um evento social, as pessoas não diriam coisas boas. Therese lembra que Damian geralmente é fluente na linguagem da alta sociedade, e que agora, ele deve tê-la insultado de forma educada. E uma constelação comenta que parece que Damian apenas zombou do comportamento de Therese que vai contra a etiqueta. Para um plebeu, a capacidade de Damian de usar a linguagem da alta sociedade é impressionante. Damian diz que ela está bebendo assim, sendo que nem é uma tendência, porém, para de falar ao ver que Therese está colocando mais cubos de gelo no café. Therese pensa que ficou muito surpresa no início, mas não vão ser apenas 2 corações negros que vão levá-la para a rota da morte. Sair do escritório de Damian rápido é sua prioridade porque há uma pequena chance de Mimosa aparecer durante este evento. Se ela for vista tomando uma xícara de café com Damian, a dificuldade do jogo aumentará drasticamente.
Thérèse diz que vai embora, com a desculpa de que precisa sair para terminar seus livros antes da aula. Porém, ela acaba escutando a voz de Mimosa. Ela irá entrar no escritório, e será péssimo se Mimosa a vir. Thérèse procura algum lugar para se esconder, e logo vê um armário. Sem pensar muito, segura o braço de Damian, afirmando que não tem tempo para explicar, e ela acaba puxando Damian para se esconder com ela. Ela acabou entrando em pânico, e como resultado, puxou Damian. Mimosa entra e percebe as 2 xícaras em cima da mesa, e Thérèse se arrepia. Se Mimosa descobrir, tudo irá acabar. Mimosa não vai se contentar apenas com uma guerra de fã-clubes, e talvez, até mesmo possa contratar um assassino para se livrar de Thérèse. Damian puxa Thérèse mais para perto, afirmando que, se ela continuar se mexendo, será pega por Mimosa. Mimosa consegue ver uma marca de batom na xícara, já descobrindo que uma garota ousou se encontrar a sós com Damian, e ela agora terá que fazer algo a respeito dessa ousadia, e assim, sai do escritório. Thérèse e Damian saem do esconderijo, e quando Thérèse está prestes a cair no chão, Damian a segura, perguntando se ela está bem. E diz que, se ela quer se esconder, esse tipo de esconderijo não é a melhor escolha. Ela será pega facilmente. Sorrindo, Thérèse pergunta qual é o melhor lugar para se esconder. Ela irá se esconder nesse da próxima vez. Damian pergunta se ela está dizendo que voltará, e Thérèse pensa que não foi isso que ela quis dizer. Damian pergunta se Thérèse ainda odeia, e ela diz que não odeia Damian. Damian pergunta o que ela acha dele, e ela diz em dúvida que pensa nele como um amigo. Damian pergunta se é um amigo tipo Mimosa, e se é assim, porque ela se escondeu como se estivesse trapaceando. Thérèse responde que é porque Mimosa não iria entender a situação e faria um rebuliço. Damian pergunta se eles vão continuar se encontrando assim, em segredo, e ela pensa que tipo de amigos continuam se encontrando desse jeito. Não é assim que amigos agem. Colocando uma mão sobre o queixo de Thérèse, Damian diz que está feliz que eles estão em bons termos e que sempre quis ser amigo dela. Porém, Thérèse se afastou, afirmando que ela não aceita esse tipo de aproximação com amigos. Damian diz que as outras parecem gostar desse gesto, e Thérèse diz que é porque elas veem Damian como um homem. Para ela, esse tipo de toque a deixou desconfortável. Damian pede desculpas, e Thérèse diz que está tudo bem, ele só deve permanecer nos limites para que ninguém entenda errado. Quando Thérèse sai, Damian diz que não consegue entendê-la, e isso está o irritando. Não é só que a personalidade dela suavizou, algo está diferente. Thérèse era tola, sim, mas não era desavisada. Ele até pensou em deixá-la se expor por um momento, até que ela agarrou o tecido da roupa dele e agiu como uma esquisita. Ela ficou mais desajeitada. Um pássaro aparece e pousa na mão de Damian. Ele foi enviado pela guilda para entregar um bilhete, que diz para confirmar o atributo de mana de Lib e relatar quaisquer outras descobertas notáveis. Como Lib veio de um lugar pobre, Damian pensou que Thérèse iria tratá-la mal, mas a Thérèse que viu perto de Lib naquele dia estava agindo diferente do que ele pensou. Damian escreve uma resposta para a guilda, dizendo que devem reforçar a vigilância de Lib, e uma rápida verificação mostrou que Lib parece ter o atributo de magia branca. Acreditava-se que os magos brancos estavam extintos. Até a guilda estava prestes a abandonar a busca. Certamente Thérèse não descobriu isso. Ele pensa que Thérèse é uma tola, mas agora ela está fazendo mais expressões que antes, e seu comportamento antes afiado tornou-se estranhamente gentil. Por enquanto, ele vai ficar de olho nela. Assim, os 2 corações negros de Damian somem, e um coração vermelho surge. Thérèse vê anúncios sobre o conselho estudantil, liderado pelo presidente e vice-presidente estudantil com melhor desempenho. O conselho participa regularmente de missões de extermínio de monstros, e quando os demônios aparecem, eles são os primeiros a serem chamados. Ser um ex-membro do conselho estudantil é um caminho rápido para o sucesso repentino. Ilia aparece atrás de Thérèse e pergunta se ela está planejando se juntar ao conselho estudantil. Ilia diz que ela deveria ler os outros livros primeiro antes de ler o que está por cima, mas Thérèse diz que começou a ler esse junto com os outros. Ilia pergunta se ela terminou os outros 2 livros, e ela diz que sim. Ela diz que esse livro que ainda não terminou é muito difícil, e estava tentando terminá-lo durante o intervalo do almoço. Por isso, trouxe um sanduíche,
mas acha que não vai conseguir terminar antes da aula. Ilia diz que nunca disse que era para ela terminar os 3 livros antes da aula, e pergunta se ela dormiu, e ela diz que só um pouco. Ilia acaba levando Thérèse para descansar no escritório dele. Ela fica confusa com a ação, principalmente por ele ter sorrido, algo que ele não costuma fazer muito. Quando Ilia sai da sala, Thérèse come seu sanduíche e tenta terminar o livro. Porém, ela acaba adormecendo e Clyde entra na sala. Ele se pergunta o que ela está fazendo lá, e associa isso ao formulário de inscrição do conselho estudantil que o Ilia pediu para ele entregar ser para Thérèse. Porém, ele descarta a ideia porque Thérèse é a pessoa mais gananciosa e egoísta do mundo. O conselho estudantil realiza caçadas a monstros e extermínios de demônios. Thérèse nunca faria nada que pudesse colocá-la em perigo. Clyde percebe o livro do 3º ano que Thérèse estava lendo, e se pergunta se ela está estudando até tarde para se graduar, mas acha que isso é impossível. Ele pensa que, depois do que ela disse para ele, ela está cochilando no escritório do professor como se não fosse nada, e conclui que ela é uma humana tola que está apaixonada pela máscara dele sem conhecer sua verdadeira natureza. Ele se pergunta se ela tivesse o sangue da família imperial Rodrigo, se pudesse sentir instintivamente o perigo dele como mimosa, Thérèse ainda diria que o ama como se fosse o destino. Ele pensa que ela é mais demônio do que qualquer demônio e ainda assim pensa que pode o amar dessa forma. Quando ela acorda, Ilia entrega para ela a folha necessária para preencher do conselho estudantil, e em seguida, eles vão juntos para a sala de aula. Como a magia elemental de Ilia é uma de não combate, não é popular, os magos são divididos entre faixas de combate e não combate. Os magos de combate, se bem-sucedidos, tornam-se heróis nacionais e mega-estrelas, portanto, o combate é muito mais popular. Por outro lado, a classe de Ilia é de não combate, mas é notoriamente difícil, e sua dificuldade é precisamente o que oferece vantagens sólidas. Magos que dominam a magia elemental podem lidar com qualquer tipo de mana e lançar feitiços de alto nível em velocidades incríveis. Ilia e Clyde são a prova viva disso. Falando em Clyde, ele aparece para a aula, e Thérèse se lembra que a Thérèse original apenas se inscreveu nessa aula para ficar perto de Clyde. Clyde acaba se sentando ao lado de Thérèse, mesmo com vários assentos vazios ao redor, ela fica confusa e vê de novo a afinidade, percebendo que agora tem 3 corações pretos. 3 corações negros não significam morte instantânea, mas é o estágio em que uma rota de morte se torna possível. Nesse ritmo, juntar-se ao conselho estudantil está fora de questão. Ela precisa reduzir os corações negros de Clyde. Essa é a única maneira de evitar ser mandada de volta para o ducado. Thérèse nota que suas amigas estão do lado de fora da aula, o admirando, e pensa que talvez isso tenha aumentado os corações negros de Clyde. Ela se pergunta se livrar-se do fã-clube de Clyde talvez fizesse os corações sumirem, mas se fizer isso, também terá que acabar com o fã-clube de Damian. Se acabar com apenas o fã-clube de Clyde ou o de Damian, vai conseguir reduzir mais corações negros, mas então o jogo naturalmente começará a caminhar para um final ruim, e a probabilidade de um demônio aparecer também aumentará. Ela não sabe o que fazer, então, só por enquanto, vai prestar atenção na aula. Ela nota que, antes de começar a aula, ele estava olhando diretamente para ela, talvez esteja imaginando coisas, mas pelo menos parece que alguém neste mundo não a odeia totalmente, e isso a faz se sentir um pouco confortável. Quando a aula acaba, Thérèse se pergunta se a aula de Ilia é realmente uma aula ou uma tortura. Ele é o tipo de professor que não entende por que alguém ficaria para trás. Mas agora, o importante é pensar em como diminuir os corações negros de Clyde e evitá-lo o máximo possível. Ela vai apenas ignorá-lo como se ele fosse invisível. Quando sai da sala, vê suas amigas, mas o que chama a atenção é uma garota perguntando se Thérèse e Clyde não saíram juntos. Essa é a empreiteira demônio Rumio, uma vilã que não afeta significativamente o jogo, mas, estando dentro do jogo, para Thérèse, Rumio não é diferente de uma bomba-relógio. Mesmo que apenas uma simples condição seja atendida, ela é uma personagem que imediatamente invoca um demônio. A condição de Rumio para invocar um demônio é Clyde não terminar com Thérèse. Thérèse apenas diz que tem algo para falar com Ilia, e Clyde, atrás dela, pede para que ela saia do caminho, já que está bloqueando a saída da sala. Thérèse se afasta e as garotas logo vão para perto de Clyde, o gadear. Thérèse pensa que, mesmo sendo a presidente do fã-clube, isso é realmente embaraçoso.
Therese diz que a tarefa da aula vence hoje, e o professor Ilha está prestes a sair. Então ela vai embora primeiro, deixando Clyde ao redor das garotas. Therese vai até a biblioteca, e lá vê Mimosa gritando com Libby, perguntando se foi ela que foi até o escritório de Damian de manhã. E Libby responde que já disse 4 vezes seguidas que não, mas Mimosa insiste que ela foi por causa da cor do batom da xícara, encerrando assim o capítulo 21.